do poder, que ele não aguentou, né, as várias batalhas contra os bárbaros, e coloca Arcádio e Honório como chefes do Império Romano. Arcádio ficou com o Oriente, capital Constantinopla, e Honório ficou com o Ocidente, capital Roma. Tá? O último imperador romano foi Rômulo Augustus, tá certo? Que, inclusive, é o nome do primeiro rei, o rei Rômulo, de Rômulo e Remo, e Augusto, que é o título de imperador, de divindade, que foi o título do primeiro imperador Otávio Augusto. Então, Rômulo Augusto, tá? Foi o último imperador de Roma. Ele foi tirado do poder, tá? Pelo chefe bárbaro Odoacro. Odoacro foi o chefe bárbaro, tá? Que invadiu a Itália, destruiu o Império Romano Ocidental, tá certo? Quando ele destrói o Império Romano Ocidental, acaba o Império Romano, é a queda do Império Romano, tá? Ele também acaba a Idade Antiga e inicia a Idade Média. Logo, a Idade Antiga ela vai terminar com a queda do Império Romano Ocidental, que foi invadido pelos bárbaros em 476 depois de Cristo. A partir desse momento se inicia a Idade Média, que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? O Império Romano Oriental, capital Constantinopla, vai se transformar em Império Bizantino, iniciando assim a Idade Média, beleza? Aqui o mapa, nós vamos ver também lá na próxima aula, né? Essa aqui é a Roma Ocidental e essa é a Roma Oriental. Eles até tentaram invadir Constantinopla, os hunos, os visigodos, os alanos. Só que simplesmente Constantinopla ela era o centro político, militar, econômico e social de Roma. Graças a isso, eles não conseguiram invadir Constantinopla. Logo, eles vão para o Ocidente e acabam invadindo Roma, né? Aqui são os nomes de vários bárbaros, povos bárbaros que invadiram o Império Romano, acabando com o Império Romano Ocidental e iniciando aqui a Idade Média. Nós vamos estudar na próxima aula. Só para encerrar, né? Eu tinha dito que seria 5 minutos, só tem 3 minutos. Só para encerrar, o Império Romano deixou vários legados, beleza? Nós temos o exército como legado, nós temos as leis, né, como eu disse para vocês, como legado, nós temos a família como legado, tá? Nós temos o latim como língua mãe, também como legado, tá? Nós temos a religião católica como legado. Nós temos várias obras públicas como legado. Esses foram os legados deixados pelo Império Romano. Até aqui, meus amores, alguma dúvida? Sintam-se à vontade. Nenhuma dúvida? Que bom. Professor, Diga. os bárbaros eram chamados de bárbaros por quê? Eles eram chamados de bárbaros, Luiz, pelo seguinte: para os romanos, todos aqueles que moravam fora, né, fora do Império Romano, eles eram considerados bárbaros. Por quê? Porque, segundo o Império Romano, que era tido como uma sociedade, os bárbaros não tinham uma cultura, eles não tinham uma economia, eles não tinham uma sociedade, eles não tinham uma política consolidada. E ainda por cima eram violentos. Por isso eles eram chamados de bárbaros, tá certo? Então, para o Império Romano, que também era bárbaro, vamos dizer assim, né? Eles como é que se posso dizer? Eles consideravam que todos aqueles que moravam fora do Império Romano, fora dos muros do Império, né, eram bárbaros, tá? Porque eram violentos, porque não tinham economia, não tinha sociedade, não tinha cultura, não tinha nada disso. Beleza? E Beleza, depois nós professor. vamos, e depois nós vamos ver, Luiz, que, na verdade, esses bárbaros, eles tinham sim política, tinham sim uma cultura, tinha sim uma sociedade formada. A economia realmente era fraca, mas eles tinham esses outros pontos bem consolidados, beleza? A partir de Odoacro. A partir de Odoacro se inicia a Idade Média, se inicia o fim do Império Romano Ocidental, beleza? Odoacro, ele foi um rei bárbaro, ele que invadiu Roma, tá? Destruiu Roma, certo? E a partir desse momento, né, o Império Romano acabou. O Império Romano Ocidental, porque o Império Romano Oriental foi
transformado em Império Bizantino. Nós vamos estudar isso depois. É a partir desse momento, Júlia, que se inicia a Idade Média e acaba a Idade Antiga. Motivos para o fim do Império Romano: crise escravista, crise de alimentos e invasão dos bárbaros, porque quando os bárbaros invadem o Império Romano, acaba, né, a história antiga e o Império Romano Ocidental. Entendeu, Julinha? Mais alguma dúvida, meus amores? Peço perdão, né? Vocês acharam que foi um pouquinho rápido, mas graças a Deus que todos entenderam. Esse material eu já postei no grupo. Façam as aulas, né? E os resumos desse material. E na próxima aula a gente já inicia o livro 2, tá certo? Bom final de semana a todos. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela aula muito boa, gostei mesmo, né? E que Deus abençoe a cada um, proteja a cada um, que vocês tenham um final de semana maravilhoso.